Como todos sabem, o Brasil é constituído por uma grande variedade étnica. Na verdade, o Brasil é o país com a maior miscigenação cultural do mundo. Isso deve-se ao fato das nossas origens, primeiramente com os índios, que foram encontrados pelos portugueses, e após se depararem com a capacidade lucrativa do território, decidiram instalar uma colônia aqui. Com isso, o terceiro dos pilares étnicos da nossa sociedade brasileira foi trazido à força da África, os negros. Esses foram escravizados com o pressuposto de que eram inferiores aos brancos europeus. E essa filosofia eugênica se enraizou na sociedade brasileira desde então. O tempo passou, o Brasil passou pela colônia, passou pelo império e agora vive uma era republicana. Muitos acreditam que com a convivência interracial, o racismo foi eliminado. Porém, isso não é possível numa realidade em que brancos e negros não dispõem das mesmas oportunidades. Apesar de serem igualmente presentes na composição da sociedade brasileira, os negros carecem de representatividade política, econômica e social. A partir desse ponto, podemos levantar o grande questionamento. Afinal, no Brasil existe ou não democracia racial? Muitos veem a democracia racial como algo já inerente do Brasil, porém não é tão simples quanto parece. Mostraremos a partir de agora argumentos que provam que isso é uma mentira. No Brasil, os índices de assassinato de negros por 1.000 habitantes é muito maior em quase todos os estados. No Rio Grande do Norte, por exemplo, a taxa é de 87, que é 467% maior do que a de vítimas brancas, que é de 15,1 por 1.000 habitantes. Muitas dessas mortes elas não são causadas por conta do crime em si, mas pela ideia de que os negros são mais suscetíveis a cometer delitos, dando suposta razão aos assassinatos. O negro Adilson Moreira, de classe alta, conhece em seu ciclo social majoritariamente brancos. E quando ele é requisitado por uma recomendação profissional, ele automaticamente pensa em seus conhecidos. Só que isso elimina a oportunidade de outros negros no trabalho. Porém, isso não é culpa dele, já que a sociedade estabelece um local favorável para um racismo inconsciente, como esse exemplo. Os sistemas de cotas foram uma tentativa de dar àqueles que possuem menos condições a ingressarem em boas universidades. Porém, essa medida ela é preguiçosa e ineficaz, já que não resolve o problema de milhões de negros e pardos que não têm uma base educacional de elite e também porque as cotas podem ser adquiridas por pessoas não minorias. Bom, eu vou falar sobre casos de racismo no futebol atualmente e eu vou citar 4 casos, 3 com jogadores brasileiros e um estrangeiro. É bem, é bem comum esses casos de racismo acontecendo com um jogador brasileiro, não devia ser, né? Mas o primeiro caso que eu vou citar são recentes os casos. É o do jogador Malcolm. Ele foi para jogar no Zenit, um time da Rússia, e essa torcida, eles começaram a protestar contra a contratação dele porque eles têm uma tradição bem estúpida que é de não ter jogador negro no time. E eles protestaram e o Malcolm sofreu bastante racismo lá e, bom, a diretoria se pronunciou que não gosta desse tipo de caso acontecendo, mas não fez nada em questão. O segundo caso é do jogador Juan Jesus, outro brasileiro. Ele joga na Roma e ele postou uma foto no seu Instagram e um torcedor comentou o seguinte na frase dele: "Você deveria voltar para o zoológico de onde vem." O Juan Jesus denunciou o comentário desse cidadão e as autoridades baniram a pessoa que fez esse comentário durante 3 anos de qualquer estádio italiano, que é o país que ele joga. Outro caso foi o goleiro Aranha, aqui no Brasil, que aconteceu dessa vez, que aconteceu em 2014, é um pouco mais antigo, mas foi um jogo entre o Santos e o Grêmio. Ele defendia o Santos e dava pra ver claramente a torcida imitando o macaco e fazendo som de macaco e os torcedores xingando ele. Eu não consegui achar o que aconteceu com quem fez isso. Espero que tenha sido punido. E o último é um jogador estrangeiro. Ele é da Bélgica, ele chama Lukaku, ele inclusive fala português. E um jornalista
Ele joga na Itália, ele joga na Itália atualmente. E um jornalista fez o seguinte comentário: a única maneira de parar Lukaku é dando 10 bananas para ele. E, bom, depois de algumas horas, os diretores da emissora que esse jornalista trabalhava anunciaram que ele foi demitido.